Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos fazer uma pequena revisão de circuitos retificadores com cargas RL e diodo de comutação e depois verificar o que a gente acabou de ver em um simulador, no caso o Tina TI. Bom, vamos imaginar então que tenhamos aqui uma fonte de tensão constante, certo? Quando essa chave fecha, começa a conduzir corrente através desse diodo, imaginando aqui inicialmente a corrente igual a zero. A gente tem que resolver então, aplicando as leis de Kirchhoff, né, a seguinte equação aqui. Vs vai ser igual a VR mais VL, certo? Que está aqui. Podemos substituir a equação, né, do bipolo do indutor e da resistência. Então, chegamos na seguinte equação diferencial, né, que é essa constante vai ser igual a LD dt mais RI. Resolvendo essa equação, a gente obtém, para a expressão da corrente, Vs sobre R, 1 menos exponencial de menos TRL. Né? Essa aqui é a chamada constante de tempo. E observe que, né, para t igual a zero, a corrente ela é igual a zero e aos poucos, né, com t tendendo a infinito, esse elemento vai tendendo a zero e a gente se aproxima de Vs sobre R. Né? Sai de zero e se aproxima de Vs sobre R, que é nada mais nada menos que a tensão da fonte dividido pela resistência, como se não tivesse indutor, né, para um tempo tendendo a infinito. Bom, em relação à carga RC, que eu já discuti isso em outros vídeos, é simplesmente que a gente teria um comportamento semelhante ao da corrente no tempo para tensão no tempo, certo? Então, tem essa diferença. E aqui a constante de tempo não é R sobre L, mas RC. A gente já viu que tal igual a L sobre R é a constante de tempo de uma carga RL. E se a gente fizer a derivada daquela curva, a gente observa que essa derivada ela é máxima em t igual a zero. Quando a gente substitui t igual a zero aqui, a gente tem esse exponencial igual a 1. Né? Então, ela dá Vs sobre L no começo e vai caindo exponencialmente ali até no infinito. Né? Aqui seria o d e dt, vai tendendo a zero. Ou seja, para questões de projeto, a gente se preocupa para t igual a zero e o valor máximo de d e dt Vs sobre L. A tensão no indutor, a gente pode aplicar a equação do bipolo, certo? V igual a LD e dt. Então, substituindo aqui até o próprio d e dt que a gente já tinha calculado, a gente chega à conclusão que a tensão é Vs exponencial de menos TRL. Né? Então, se a gente plotar aqui a tensão no indutor, né? Função do tempo no tempo, a gente tem um valor inicial de Vs que, para t tendendo a infinito, vai caindo para zero. Se a gente olhar as curvas aqui, a gente vai observar que para um intervalo de tempo igual a constante de tempo, né, tal igual a RL, acontece que o valor inicial cai em torno de 37% nesse intervalo da constante de tempo. Se a gente pegar aqui para essa curva, que é a da corrente, então a tensão vai caindo e a corrente sobe, né? A gente observa que neste mesmo intervalo da constante de tempo, ele sobe 1 menos 37%, ou seja, né, 63%, que é o que aparece aqui. Então a constante de tempo vai dizer, por exemplo, para queda de tensão, né, ao longo do tempo, a cada constante de tempo ela cai para 37% do valor inicial, e no caso da corrente, ela sobe para 63% do valor final, né, para t tendendo a infinito. Quem que seriam esses valores iniciais e final? Né? Aqui a gente já viu, tensão inicial, a tensão da fonte, cai tudo no indutor, e aos poucos vai tendendo a zero. A corrente, por sua vez, não tem descontinuidade, né? Diferentemente da tensão, a corrente não tem essa descontinuidade e sobe de zero até Vs sobre R, né? Que é a corrente máxima quando o indutor não atua mais no circuito. Em relação às curvas RC,
é muito semelhante. No caso do RC, é a corrente que apresenta esse pico e a tensão que apresenta esse comportamento aqui contínuo, né, de aumento até o valor para T tendendo a infinito. No caso do indutor, destaca-se que são aplicações para corrente constante. Conclusões: se o T tender a infinito, a tensão no indutor tende a zero. E a corrente no indutor chega ao valor em regime permanente, que a gente viu, é Vs sobre R, que é a corrente que circularia por uma resistência sem a presença do indutor. O problema que ocorre quando a chave abre, né? Tem energia no indutor, ela causa uma grande tensão inversa normalmente, contrária à abertura dessa chave, produz centelhas ou flickers e o diodo tende a ser danificado, certo? Solução, então, é o diodo antiparalelo aqui, de comutação ou roda livre, que vai permitir que quando essa parte do circuito não estiver conduzindo corrente, a corrente possa continuar circulando aqui através desse diodo para o indutor, certo? Permitindo que ele descarregue essa energia na resistência através desse diodo aqui de comutação. Então agora vamos ver o que ocorre no simulador ao simularmos esse circuito. Vamos partir do seguinte exemplo, mais ou menos 20 volts, uma onda retangular, 60 Hz e uma resistência de 2 ohms com uma indutância aqui quase nula, certo? Então é o circuito que a gente está vendo aqui nesta parte. Vamos construir esse circuito no simulador. Bom, abri aqui a janela do Tina TI e vamos ver então como construir esse circuito, né? Primeiro clicar em básico, depois selecionar um gerador de tensão, vamos selecionar a carga, no caso a resistência, vamos incluir o indutor, Ctrl R para rotacionar, vamos ajustar o zoom para que não fique muito perto. Certo, agora vamos inserir outros elementos, como medidores de tensão e medidores de corrente. Um medidor de tensão para resistência, um medidor de tensão para o indutor, um medidor de tensão para o diodo que ainda não colocamos, um medidor de corrente para carga. Vamos inserir o diodo na aba semicondutores. Temos aqui diodo, podemos clicar e inserir em paralelo com o medidor de tensão. Na aba básico ainda falta o terra e na aba medidores podemos inserir o chamado voltage pin, que é um ponto de tomada de tensão. Vamos inserir aqui próximo ao amperímetro, certo? Agora só falta fazer as conexões, certo? E ajustar os parâmetros. Então vamos conectar o voltímetro à fonte, o diodo em paralelo com o voltímetro, o diodo com o ponto de tomada de tensão, insere com o amperímetro, insere com a resistência, o voltímetro em paralelo com a resistência conectada com o indutor em paralelo com o voltímetro, o indutor indo para o terra e do terra indo para a fonte. Certo, agora temos todas as conexões. Caso tenha algum erro de conexão, o circuito não irá funcionar. Vou até abrir um pouquinho mais de espaço aqui, movendo minha fonte e selecionando esses dois componentes e movendo para a esquerda. Vou reposicionar também alguns nomes, como no caso do diodo e da fonte de tensão. E agora a gente precisa ajustar os valores, certo? Eu falei mais ou menos 20 volts, uma onda retangular. Então clico 2 vezes na fonte. Aqui está degrau unitário. Vou trocar para uma fonte quadrada e com uma frequência de 60 Hz e uma amplitude de mais ou menos 20 volts. Confirmo, ok. Agora a gente precisa trocar a resistência. No caso, já está o valor de 2 ohms na resistência e a indutância está um valor elevado. Vou colocar aqui, por exemplo, 1 picohenry, um valor bem baixo, né? E agora a gente precisa renomear. No caso, o VG1 a gente pode deixar VG1 e na hora de plotar o gráfico a gente quer que seja a primeira curva que apareça. No caso do diodo 1, né, só temos um, mas chamar de VD1, vai ser igual a 2, a curva 2 que a gente quer ver no gráfico. Vamos ajustar aqui a visualização. Perfeito. Agora então, vamos continuar renomeando. A próxima tensão que queremos ver é a do indutor. VL, 2 pontos,
3, aqui VR 2.4, essa vai ser a tensão 5, VLoad 2.5, e aqui a corrente na carga, e load 2.6. Então, o primeiro gráfico será da tensão do gerador, o segundo da queda da tensão no diodo, o terceiro da queda de tensão no indutor, o quarto, queda de tensão na resistência, tensão na fonte e corrente na carga, certo? São os elementos que a gente tem. Bom, queremos ver em torno de 10 períodos, né? Então, se a gente clicar duas vezes aqui na fonte e abrir aqui as configurações, a gente vê que o período é igual a 1 sobre a frequência é 60 Hz, que dá em torno de 16 milissegundos. Então, a gente vai aqui em Análises, Transiente, de 0 a 167 milissegundos, em torno de 10 períodos. Ok. E a gente tem aqui o resultado, né? Que a gente pode observar nessa curva. Primeiro, se a gente inserir um marcador, no caso cursor A, aqui na fonte de tensão, aparece aqui em cima, né, o instante de tempo e o valor, a gente observa que ela varia de 20 a menos 20. O que ocorre com a tensão no diodo? Então, quando a tensão de entrada, né, é igual a 20, a tensão no diodo está em torno de 822 milivolts, né? Um pouco abaixo de 1 volt. Quando a tensão na fonte é igual a menos 20 volts, o diodo recebe toda a tensão, então está caindo menos 20 volts no diodo. Na resistência, a gente tem que quando o diodo está conduzindo, né, e a tensão da fonte é positiva, se a gente colocar o marcador aqui na resistência, a gente vai conseguir observar, né? Então, temos aproximadamente a tensão da fonte, né? A tensão na resistência vai ser igual à tensão da fonte menos a tensão do diodo, ou seja, 20 menos 0,8 dá em torno de 19,2. Quando a fonte vai para valores negativos, por exemplo, no caso, né, menos 20 volts, na resistência a gente tem ali uma corrente de nanoampere reversa. É a corrente que o diodo está permitindo que passe nele no sentido reverso. Então, essa corrente cai para valores baixos. E, no caso, tem uma tensão reversa, né, com a chave fechada, mas ela é praticamente zero. Se a gente for monitorar a corrente agora, o que ocorre para a corrente? Eu vou ter que inverter aqui o medidor de corrente porque ele estava com a polarização invertida, né? Então, vou dar recortar, rotacionar e colar novamente na posição correta. Pronto, já corrigi e agora é simplesmente refazer a análise transiente por 10 períodos, ok, certo? Agora então eu refiz a análise, vamos observar os valores da corrente. O que a gente tem? Então a gente tem que aproximadamente caem 19,2 volts na resistência. Se a gente dividir pelo valor de 2 ohms da carga, dá em torno de 9,6 amperes. Quando está reversamente polarizado, né, a gente viu que a tensão era muito baixa porque passa uma corrente reversa. E no caso, essa corrente reversa é de aproximadamente menos 36 nanoamperes, que é a corrente reversa no diodo. Bom, isso é o que acontece com uma carga puramente resistiva, ou uma indutância muito baixa, certo? O que acontece conforme a gente aumenta essa indutância? Vamos passar agora então para o próximo item. No caso, a gente apenas substitui a indutância de 1 pico por uma indutância maior de 1 mH. É o mesmo circuito, mas com uma indutância de 1 mH. Retornando aqui, clicamos duas vezes no indutor e substituímos o valor para 1 mH. Agora então é só simular novamente o circuito. Análise, transiente, 10 períodos, ok. Bom, agora fica mais perceptível, né, que há um pico, né, se a gente analisar aqui a tensão no indutor, ela apresenta um pico e depois ela vai caindo. E dependendo se a fonte, né, vai para valores positivos ou negativos, ele dá um pico num outro sentido, certo?
Então, um pico positivo de tensão, um pico negativo de tensão. Se a gente observar na chave, né, que é o diodo, ele está conduzindo, ele tem no transiente, quando ela tenta abrir a chave, há um pico de tensão reversa aqui. Vamos dar um zoom para ver o que ocorre, né? Então, pegando aqui o primeiro período, a gente observa algumas coisas. O que ocorre? Tensão da fonte em 20 volts, tensão no diodo em torno de 0,8 volts, a tensão no indutor, como a gente tinha visto, ela tem um pico de aproximadamente o valor da fonte e depois vai tendendo a zero, a tensão no indutor. O que ocorre com a corrente do circuito, né, que é a corrente do indutor, e consequentemente é a mesma curva da tensão no resistor. Então, se a gente observar a corrente, ela sai de zero e vai até um valor aproximadamente de 9,64 amperes, ou 9,6 amperes, se vocês lembrarem, era o valor da corrente quando não tinha indutância praticamente. Então, a corrente sai de um valor zero e sobe até aproximadamente 9,6. Então, a conta que a gente tem que fazer é a seguinte: como é que a gente calcula essa constante de tempo? Ela seria L sobre R. Então, se o L é igual a 1 mH e a resistência é 2 ohms, L sobre R vai dar 500 microsegundos. Mas a gente pode confirmar e fazer o cálculo para essa corrente de regime permanente, que seria 9,6, independente do valor do indutor, né? Se deixasse T tendendo a infinito, para qualquer caso de indutância, seria 9,6 amperes. A gente pode utilizar o próprio Google para fazer as contas. Basta digitar 9,6 vezes 63% e a gente obtém aqui 6,05. Então, se eu substituir no circuito 6,05, eu devo obter aproximadamente a constante de tempo, que deveria ser em torno de 500 microsegundos. Então, a gente move aqui o cursor B, que está na curva de resistência, para um valor abaixo de 6,05 e vamos digitar aqui no Y 6,05. Aperto o Enter e obtenho aqui 496 microsegundos, ou seja, muito próximo dos 500 microsegundos que a gente havia citado, certo? Então, 63% da corrente para T tendendo a infinito dá em torno de 6 amperes e a gente obtém então 500 microsegundos, que é o valor de L sobre R. Assim a gente calculou a constante de tempo. Dá para observar ainda para esse circuito que, devido à presença do indutor, quando a fonte, né, que está aqui no marcador A, vai para menos 20 volts, né, isso ocorre para aproximadamente 8,3 milissegundos. A corrente ainda não é zero e ela demora um intervalo de tempo aqui ainda, porque tem uma energia no indutor armazenada, né? A gente precisa descarregar essa energia. Então, observe que não ocorre para o mesmo instante que a chave ainda está conduzindo, né? A chave tem uma tensão aqui que é próxima dos 800 milivolts, ocorre um pico de tensão inversa no indutor, né? Aqui um pico para cima, aqui um pico para baixo, para impedir que a chave abra e seja possível descarregar, né? O que ocorre então se a gente aumentar ainda mais essa indutância? Indo então para o próximo exercício, que tem então um valor de indutância maior, a gente vai ter aqui em torno de 10 mH, certo? Basta substituir aqui, vamos lá então para o circuito. A gente vai clicar duas vezes na indutância, aumentar para 10 mH, certo? E refazer a simulação. Certo, agora, né, mesmo para essa escala de tempo, né, de 10 períodos, a gente consegue ver claramente, né, os picos no indutor de tensão positivo e negativos. Dá para ver que
a corrente, no caso, no indutor, e consequentemente a tensão na resistência, né? Visto que V igual a RI, dá para ver claramente que a corrente cresce, né? E neste caso, devido à constante de tempo ser ainda maior, né, não atinge o valor de 9,6 aproximadamente, né, 9,6 amperes. E depois ela descarrega, né, forçando a condução do diodo por um intervalo de tempo maior. Vamos dar um zoom para enxergar melhor isso, né? Dar um zoom aqui na corrente, né? O que ocorre durante o primeiro período, né? Então, vamos marcar aqui. Durante metade do período, a tensão da fonte está em 20 volts, em torno de 8,3, ela iria para menos 20 volts, certo? Agora, o que ocorre então com o diodo? O diodo ele está conduzindo com uma tensão de aproximadamente 800 milivolts, e aí, né, até a corrente chegar a zero, a gente pode ver aqui a corrente aumenta e depois chega a zero, o diodo ainda conduz agora por um intervalo de tempo ainda maior. Antes era em torno de 8,6, agora 11,2 milissegundos. E dá para ver que há um grande salto de tensão aqui no indutor, buscando impedir a abertura do diodo, né? E até que ele descarregue essa energia, ele segura o diodo, certo? Ali aberto, até a tensão no diodo finalmente chegar, né, após 11,3 milissegundos, a tensão no diodo chega em menos 20, e se a gente, né, monitorar a corrente, a gente vai ver que ela não atinge, né, se a gente pegar aqui, a gente pode digitar aqui 8,3 mili, ela não atinge 8 amperes, né? E a gente tinha visto algo em torno de 11 milissegundos, a corrente aos poucos vai chegando em zero aqui, né? Então, a gente tem a corrente atingindo um pico de 8 amperes e depois descarregando o indutor, né, através da chave, mesmo com a fonte indo para valores negativos, né, a corrente é descarregada através do diodo, forçando aí com uma grande tensão inversa no indutor, forçando a corrente para circular por mais um intervalo de tempo até descarregar o indutor. Qual que seria a constante de tempo nesse caso? Né? A gente viu que se esperasse um T tendendo a infinito, chegaria a 9,6, né, amperes. 63% dava em torno de 6,05, né? E aqui a gente precisa mover de novo para valores baixos, né? Então vou voltar aqui o meu cursor B para valores baixos, abaixo de 6. Vou digitar de novo 6,05. E agora, observem que a constante de tempo seria aproximadamente 4,93 mili. Se a gente pegar o L de 10 mH dividido por 2 ohms, dá em torno de 5 milissegundos, exatamente como a gente está vendo aqui. Mas aí vocês falam assim, mas não consigo ver aqui, né, qual que é o valor para T tendendo a infinito. Bom, T tendendo a infinito, se eu não tenho indutor, é simplesmente a tensão da fonte, 20 volts, menos a tensão no diodo, aproximadamente 0,8, dividido pela resistência, né? Essa seria a corrente, como se não tivesse o indutor. Então vocês não precisam observar qual seria a corrente para T tendendo a infinito para saber que seria em torno de 9,6, e vocês podem simplesmente calcular os 63% disso e ter uma ideia da constante de tempo do circuito. Bom, vamos passar agora então ao último exemplo, que seria inserindo um diodo de comutação. Então, no caso, eu mantenho o 10 mH e vou inserir essa parte do circuito. A gente precisa inserir o diodo de comutação e renomear aqui alguns elementos. Bom, a primeira coisa a fazer é quebrar esse fio. Agora a gente vai em semicondutores, diodo, insere um diodo aqui antiparalelo à carga, eu vou colocá-lo mais por aqui. Precisamos inserir medidores de tensão e medidores de corrente. Temos que colocar também o medidor de corrente para esse diodo. Aqui vai ficar melhor se a gente mover um pouco mais para a esquerda estes elementos. Vamos mover também o amperímetro e agora é só refazer as conexões.
Ok, já refiz as conexões, agora precisamos renomear os elementos. A tensão 1 vai ser do gerador, a tensão 2 do diodo 1, a tensão 3 vai ser do diodo 2, a tensão 4 vai ser a do indutor, a tensão 5 da resistência, a tensão 6 na carga. Aí temos as correntes. A corrente do diodo 1 é o gráfico 7, a tensão do diodo 2 é o gráfico 8 e a corrente na carga é o gráfico 9. Certo? Agora então basta simular e caso eu não tenha errado nenhuma polaridade aqui, as curvas estarão corretas. Vou continuar simulando para 10 períodos, né? Em análises transiente, um intervalo de tempo de 10 períodos, ok. O que ocorre agora, né? Agora a gente não está mais forçando a chave. Então, há um intervalo de tempo que a gente pode ver aqui que eu errei a polaridade na tensão do diodo, então eu vou corrigir. Vou recortar o elemento, colar, rotacionar e colar novamente no lugar certo. Certo? Análise, transiente e vamos ver se eu não errei mais nada. Ok, agora está correto. Então, o que ocorre quando a fonte é positiva, né? Tem uma tensão positiva? O diodo 1 está com aproximadamente 0,8 volts, e depois quando a fonte vai para valores negativos, aproximadamente tem a tensão da fonte, né? Então, quando a fonte vai para menos 20 volts, tem aproximadamente menos 19,2 no diodo. O outro, menos 0,8 volts, cai justamente em cima do diodo de comutação. O que ocorre, né, com o outro diodo? Se a gente pegar aqui, colocar o cursor A no diodo 1, cursor B no diodo 2. Então, quando o diodo 1 está conduzindo com aproximadamente 800 mV, o diodo 2 está bloqueado com menos 19,2. Quando o diodo 1 está bloqueado com aproximadamente menos 19,2, o diodo 2 está conduzindo com aproximadamente 0,8 volts. Certo? Vamos dar um zoom para observar os tempos de condução e as constantes de tempo, comportamento de tensão corrente em geral. O que ocorre, né? Se a gente pegar aqui na fonte, quando ela chaveia, a gente pode observar que o diodo 1 passa de conduzindo para bloqueado e o diodo 2 passa de bloqueado para conduzindo, certo? Então, eles conduzem de acordo com a fonte. O que ocorre com o indutor? Bom, o indutor, se a gente pegar aqui a tensão, né, nele há aquele pico de tensão e depois essa tensão vai caindo. Quando o outro diodo passa a conduzir, né, há um pico de tensão reverso, só que agora há um caminho para descarregar aqui lentamente a nossa energia no indutor, né? Então há um aumento da corrente com o diodo 1 conduzindo e depois uma descarga dessa energia, né, na forma de corrente pelo diodo 2 durante o momento que o D1 está aberto e o D2 está conduzindo. Neste caso, então, o tempo de condução é exatamente metade do período para cada chave. E se a gente quiser pegar o valor da constante de tempo, né, deveria dar a mesma coisa, visto que a gente não alterou LR. Vamos inserir aqui um marcador na corrente. Para ter tendendo a infinito, a gente sabe que seria em torno de 9,6, 63% era 6,05 e continua dando algo em torno de 5 milissegundos a constante de tempo, que é o L sobre R desse circuito. Bom, eu havia comentado que é uma tendência da corrente ser constante, né, com grandes indutâncias e nos circuitos com carga RL, né? Então como a gente verifica isso? Estou aqui no primeiro exemplo. Então vou selecionar a curva de corrente, vou em processo, médias, né, process averages, vou dar confirmar e vou colar aqui um resumo, né, dos cálculos de valor médio e RMS. Então a gente observa que, né, para um circuito com indutância baixa, a gente tem o valor médio em torno de 4,76 e o valor RMS em torno de 6,7. Há uma grande diferença entre os dois, certo? O que ocorre, então, quando a gente aumenta essa indutância para
10 mH, né, que a indutância era praticamente inexistente. Vamos selecionar a curva de corrente, em processo, médias, confirmar aqui no verde, colar no nosso gráfico, e a gente obtém agora 3,04 para a média de corrente e um valor RMS de 4,18. O que ocorre, por fim, no circuito com o comutador? Vou selecionar novamente a curva de corrente, processo, médias, confirmo no verde, vou inserir aqui, e agora a gente tem 4,55 e 5,03. Então o que aconteceu com o nosso circuito? No primeiro caso a gente tinha, né, dividindo a tensão RMS pela tensão média, ou CC, né, a gente tinha 1,41, a razão entre os dois. Ao aumentar o valor da indutância, a gente chegou em 1,375. Não é grande coisa porque faltava o diodo de comutação. Com o diodo de comutação, a gente chegou em 1,24, ou seja, né, sem o indutor a gente estava em 1,41, com o indutor e o diodo de roda livre a gente chegou em 1,25. Conforme estes valores se aproximam RMS e de corrente contínua, a gente se aproxima em um bom circuito de corrente constante. Então era só isso, muito obrigado e até um próximo vídeo.